1849. Estava próximo da morte aquele que viria entender sobre a alma. Prestes a ser executado, Fyodor Dostoiévski está sentindo sentimentos muito fortes: medo, fé, esperança, a dor da saudade estão enraizados no coração dele naquele momento. Dostoiévski sabe que se aproxima o fim. Ele sabe que não tem muito tempo e que muito em breve tudo vai estar terminado. Cada pessoa é um mistério que precisa ser resolvido. Se você passa a vida inteira tentando resolvê-lo, não diga que perdeu tempo. Eu tenho trabalhado nesse mistério a vida toda, porque eu quero ser uma pessoa. Fyodor Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski nasceu no dia 11 de novembro de 1821, em Moscou, filho de um médico militar e chamado por nome de Mikhail Dostoiévski e de Maria. Sua infância foi marcada por dificuldade financeira, ou seja, o status que antes a sua família tinha, status social, naquele momento da sua vivência, eles estavam assim passando por dificuldade e procuravam de certa forma manter uma certa aparência e uma certa quantidade de criados para manter aquele status que antes aquela família tinha, mas que naquele instante já não possuíam mais. A morte precoce da sua mãe em 1837 e o comportamento de seu pai, que era muito autoritário, afetaram profundamente o comportamento emocional e intelectual de Dostoiévski. Em 1846, publicou seu primeiro romance, Gente Pobre, e naquela época foi muito elogiado pela crítica, se revelando para sua época uma grande promessa da literatura nacional. No ano seguinte, em 1847, ele fez outro livro, outra obra, agora num tom mais ousado, mais psicológico, chamado de O Duplo. Esse, muito pelo contrário, em comparado ao primeiro, não fez tanto sucesso, foi deixado de lado, e esse livro em si começa a marcar o início das suas altas e baixas. Em meados do século XIX, em São Petersburgo, Dostoiévski, agora engenheiro, está se reunindo com os outros intelectuais para discutir assuntos de filosofia, justiça e liberdade para o contexto da sua época. Esse tipo de reunião, esse tipo de conversa chega ao ouvido do czar, que enxerga essas ideias como progressista demais e manda prender todos eles em 1849. Em dezembro de 1849, Dostoiévski, junto com seus amigos, foram condenados à morte e, alinhados num pátio da prisão, aguardavam o fuzilamento, quando Czar mandou o mensageiro avisar que havia se arrependido do assassinato, ou melhor, da condenação à morte deles, e comutado as suas penas para trabalhos forçados na Sibéria. Agora eles já não seriam mais mortos, condenados à morte, mas prestariam serviço durante 4 anos em estados precários, em condições de vida subhumana. Eles precisariam ali buscar uma razão para continuarem vivos. Antes de ser levado à Sibéria, Dostoiévski escreveu para o seu irmão Mikhail, dizendo assim: "Lembrei de você, meu irmão, e de todos os seus, durante o último minuto. Somente você estava em minha mente. Só então percebi o quanto eu o amo, meu querido irmão." E é claro que esse evento foi traumático demais para Dostoiévski, e já na Sibéria ele faz novamente carta para o seu irmão mais velho, e ele diz: "Quando me volto para olhar o passado, penso em quanto tempo foi desperdiçado, quanto dele foi perdido em esforços mal direcionados, erros e ociosidade, vivendo de maneira errada, e, por mais que eu tenha valorizado a vida, o quanto pequei contra meu coração e espírito. Meu coração sangra agora quando vejo isso. A vida é um presente. A vida é felicidade. Cada minuto poderia ser uma eternidade de bem-aventurança." Dostoiévski passou 4 anos de trabalho forçado e 4 anos servindo como soldado em Semipalatinsk. Durante esse período, ele enfrentou condições extremas de frio, fome e humilhação. No entanto, foi nesse ambiente que ele experimentou uma profunda transformação espiritual. Segundo José Flank, que é o biógrafo de Dostoiévski,
ele experimentou na prisão uma transformação significativa. Isso, na verdade, influenciaria todo o seu contexto, né? Toda a sua narração, toda a sua escrita, toda a sua forma de pensar daqui para frente. Em 1859, Mikhail retorna, né, após a sua liberdade, ele retorna para São Petersburgo e vê ali as portas, e aí eu estou falando da sua área de atuação da literatura fechada. Algumas de suas obras foram muito bem aceitas pelo público e pela crítica, contudo não o suficiente para tirar ele da crise. Ele passa por essa dificuldade financeira e tudo mais. Em 1857 ele conhece Maria Dmitrieva, que é uma viúva de um funcionário público. Ela tem uma doença, eles têm algumas dificuldades no relacionamento, talvez muito por conta das coisas que não acontecem na sua vida como escritor, né? E ele passa por dificuldade financeira. E aí já em 1864, essa mulher, devido à sua doença, ela vai falecer. E no mesmo ano, além disso, ele vai perder também o seu irmão mais velho, o Mikhail. E diante disso ele assume a dívida desse irmão diante dos credores. Percebe que todo esse acontecimento já se passaram 10 anos desde a sua liberdade, e todos esses acontecimentos vão fazer com que Dostoiévski entre numa crise emocional, e não somente emocional, mas também financeira. A história diz que durante esse período de que a sua esposa estava doente, ele se envolve com a Apolinária. Ela também é escritora, uma mulher com um pensamento mais liberal, né? Diante disso, ele vai ter alguns contratempos, um relacionamento muito intenso com essa mulher. Não chega a casar de fato, mas eles vão viajar. Ele vai conhecer o jogo, especialmente com o jogo da roleta, e vai passar por idas e vindas com essa mulher. A história diz que ela é muito bonita, muito elegante, então ele se apaixona realmente por ela, e nessas idas e vindas chega um momento que ela resolve deixá-lo em definitivo. Após a separação com a Apolinária e o aumento das suas dívidas, afinal, no jogo ele ganhava pouco e perdia muito, ele se mete num contrato abusivo. Esse contrato diz que ele tem que escrever uma obra em 26 dias, um romance em 26 dias. Caso ele não cumprisse esse contrato, ele perderia o direito autoral de todas as suas obras. E para cumprir com o prazo, Dostoiévski precisou contratar uma jovem de 20 anos para escrever o seu romance. Quando Ana chega para fazer a sua função, logo cresce uma grande ligação entre eles. Eu assisti agora, essa semana, um filme que fala exatamente sobre esse episódio. 26 dias, o nome do filme, 26 dias com Dostoiévski. É um filme que não está em português, mas se você configurar a legenda no YouTube, tu consegue ler, né? Um filme muito bom, por sinal. É sabido que 26 dias é um prazo muito curto, e Dostoiévski estava escrevendo Crime e Castigo, e ele percebe logo que não vai ter tempo hábil para poder fazer essa entrega em 26 dias. Logo ele, como sempre, né, a sua escrita é baseada como um personagem próximo a ele, da sua família, ou com ele mesmo, ou alguém do seu entorno. Dessa vez ele vai contar a história, e aí o nome do romance é O Jogador. Ele vai contar exatamente a história da sua vida, do que ele passou lá no tempo que ele estava jogando, né, fazendo jogos de cassino, jogos de roleta e tudo mais. O filme é baseado na sua vida, então ele consegue, de certa forma, fazer esse livro bem rápido. É um livro até curto, né? Ele faz esse livro bem rápido e consegue entregar no prazo. E o relacionamento dele com a Ana vai crescendo, surge uma forte ligação muito grande. Percebe logo que quando aparece alguém tentando se aproveitar de Dostoiévski, ela o defende, ela compra o seu barulho, apesar de ser uma menina apenas de 20 anos. Logo essa jovem, essa mulher vai se tornar o amor da sua vida, o amor da vida de Dostoiévski, e vai ajudar esse homem
né? Ela percebe que ele tem um vício, ela percebe que não tem muito o que fazer, e ela vai ajudar esse homem a organizar a sua vida, vai tomar, vai pegar, vai cuidar das finanças, vai organizar tudo, e em contrapartida, Dostoiévski vai, de certa forma, resolver a sua vida. E a verdade é que foi com Ana que ele conseguiu viver o seu auge na carreira literária. Ana organizou a vida dele, Ana assumiu e cuidou das finanças dele, onde era o problema de toda a vida de Dostoiévski. Ele não sabia lidar com as finanças, e aí ele volta agora a escrever, terminar o Crime e Castigo. Ele escreve o Idiota, ele escreve Os Demônios, ele escreve Os Irmãos Karamazov, e há quem diga que Dostoiévski é o precursor do existencialismo, né? Logo em seguida Nietzsche vai falar também sobre isso, e outros personagens virão a falar sobre o existencialismo, até com mais afinco até. Mas o fato é que na prisão, Dostoiévski, passou por diversas experiências, e experiências não somente da área de um prisioneiro, mas também na esfera do psicológico. E ele, na sua escrita, ele vai usar esse momento que ele passou na prisão, essa guerra psicológica, essa pressão psicológica que ele passou ali, ele vai dar vida aos seus personagens. E aí esses personagens, esses livros, vai fazer um extremo sucesso. Por exemplo, cito Crime e Castigo, cito Os Irmãos Karamazov, abordam essas questões, as questões do existencialismo. E a experiência que Dostoiévski passou no período que ele esteve na prisão fez ele aprofundar vários aspectos, não somente psicológico, mas também espiritual, muito profundo. E ele vai dar vida aos seus personagens daqui para frente, né? Tanto na escrita de Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, vai ter exatamente essas questões que ele viveu lá, a questão de existenciais, a questão da moralidade, a questão da filosofia e tudo mais. Apesar das dificuldades que esse personagem passou durante toda a sua carreira, a dificuldade financeira, as dificuldades pessoais que são inerentes de todo ser humano, Dostoiévski não era rico como os demais escritores de sua época. Muito pelo contrário, ele vai ter altos e baixos, vai se meter em dívida, vai se meter em vício de jogo, vai ter vários contratempos que vai gerar essa dificuldade financeira na sua vida. Ele, enfim, chega no final da sua carreira, juntamente já casado com a Ana, essa jovem que consegue colocar uma ordem na vida desse personagem, ajudá-lo, né, a colocar as coisas em ordem. Ele vai encontrar, antes da sua morte, aos 61 anos, se eu não estou enganado, ele vai encontrar o seu auge, o auge nacional. E aí não dá para ficar restrito ao auge nacional. Eu digo hoje, porque agora estou aqui fazendo esse vídeo, porque agora existe professores, existe educadores falando sobre ele, existe alunos de psicologia, de filosofia, de literatura, aprendendo sobre as suas obras. Então esse personagem, ele deixa assim um legado para nossas vidas, um legado para a nossa geração. E eu arrisco dizer que Dostoiévski não seria o mesmo personagem que foi se ele não tivesse passado pelas circunstâncias. Ou seja, aquilo que ele passa na Sibéria, aquela prisão vai moldar toda a sua carreira dali para frente. Talvez se ele não tivesse passado por isso, teria sido um escritor comum à sua época, mas aquele momento, a circunstância adversa que ele passou ali, moldaram toda a sua escrita dali para frente. Você que chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu apoio a esse canal. Se inscreva nele e curta, deixe seu comentário, e até o próximo vídeo.